Bom dia, como foi sua noite? Graças a Deus, foi tudo bem. Foi tudo bem comigo também. E quem me abençoou durante toda essa noite está me abençoando agora também durante todo o dia. Que esse dia seja um dia de novas oportunidades, seja o dia V da sua vida, o dia da vitória sobre este grande desafio que o irmão ou a irmã está enfrentando. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? As irmãs artistas, na culinária sabem o que significa isso. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Veja você, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. É pouco isso. Israel achou muito pouco. Tanto que pediram um rei, acharam que um rei seria melhor do que Deus. Faria melhor do que Deus havia feito durante longos anos, através de seu profeta Samuel. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Ponha a liderança do Espírito Santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. Essa é a revelação de Apocalipse 2, versículo 9, principalmente. Ponha a liderança do Espírito Santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos a mesma massa. Exatamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais. Porém, o Espírito de Deus faz a diferença. Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. A diferença era o Espírito de Deus, é que fazia a diferença entre ambos. Esaú era um homem bom, era um homem justo, era um homem honesto, era um homem... Se você não tivesse a revelação, e você tivesse vivido naquele tempo, você teria tropeçado em Deus, por amar a Jacó e aborrecer Esaú. Você ficaria ao lado de Esaú. Você ficaria contra Deus. Se não tivesse a revelação, porque acontece isso hoje. Sem a revelação, você lê a história de Jacó e Esaú e vai ficar contra Deus. Vai haver uma grande contradição. Agora, precisamos ter temor. Nós, pregadores da palavra, temos que ter muito temor nas colocações que fazemos. Por exemplo, Deus escolheu Jacó, um trapaceiro. Espera aí, mas se você parar aí, vai... É muito perigoso isso aí, ué. Mas Deus escolheu Jacó, um trapaceiro, mas ele continuou trapaceiro? Deus estava apoiando as trapaças de Jacó? Não, senhor. O próprio nome Jacó significa suplantador, né? Ah, Deus escolheu o enganador. Não, mas que isso? Explica então aí. Mas ele não continuou sendo enganador, não. Ele foi mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe com Deus. Nem o homem continua o mesmo depois que Deus o chama, depois que encontra Deus.
já vi colocações assim. Deus escolheu Jacó e ele era um trapaceiro. Deus escolheu Davi e ele era um adúltero. Não, Davi não era um adúltero. Ele cometeu um adultério. Mas se você chamar Davi de adúltero, você blasfema. Deus chamou Abraão e ele era um mentiroso. Não, ele não era um mentiroso, ele mentiu, mas ele não era um mentiroso. Dá a entender que Deus tinha prazer na mentira de Abraão, que Abraão continuou sendo mentiroso. Dá a entender que Deus teve prazer no adultério de Davi, e Davi continuou no adultério. Não, senhor, não é assim não. Maria Madalena não continuou na prostituição, não. É uma ressalva que estou fazendo aqui, né? O mundo e a igreja são todos a mesma massa, e um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, Jacó e Esaú, dos meus pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. O Espírito que estava em Jacó era um, o Espírito que estava em Esaú era outro. Não importa se você se chama de cristão. Qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Que tem um amém. Página 103. Não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era uma cristã. Ela me disse: quero que o senhor saiba que acendo uma vela todas as noites. Que tem isso a ver com o assunto, que tem isso a ver com a pergunta? Para que acender uma vela toda noite? O que significa isso? Qual o sentido disso? O sentido disso é para vender vela. Quem inventou isso aí teve interesse em vender velas, né? Ganhar dinheiro. Vela para iluminar o caminho de quem morreu nas trevas. Uma luz de vela, por acaso, vai iluminar o caminho de quem morreu nas trevas? Que religião boa é essa, né? Que um fiel morre e tem que acender uma vela para ele iluminar ele lá nas trevas. Então, religião boa, né? Um fiel morre, enche o caixão de vela em volta para iluminar o caminho dele do outro lado. Então a mulher respondeu: quero que entenda, o senhor Brana, que eu acendo uma vela todas as noites. O que isso tem a ver com o assunto? É você um cristão? Ah, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou tabernáculo da fé. Eu sou pentecostal, eu sou fundamental, eu sou formal. Isso não tem nada a ver com o assunto. É o Espírito Santo ou perecer. É o Espírito Santo ou estar perdido. Não importa o título que você invente para si. É o Espírito Santo ou o tabernáculo da fé estaria perdido. Ser membro do tabernáculo da fé, você ia perecer do mesmo jeito. Tem que acender vela no seu caminho depois, né? Para iluminar seu caminho. É o Espírito Santo ou perecer. Tem umas expressões engraçadas, né? Ou é Deus ou é Deus. É o Espírito Santo ou é o Espírito Santo. Bem, começando bem lá atrás, na primeira igreja, as pessoas começaram a pensar e a raciocinar como melhorar o que Deus fazia. Isso vem lá do começo. Não só das eras, não, lá do Éden. O que aconteceu lá? Um melhoramento a respeito do que Deus disse para Adão e Eva. Um melhoramento, um aperfeiçoamento, entre aspas, né? Vamos colocar lógica aqui nesse trem que não tem lógica, não. Nessa coisa que não tem lógica, vamos colocar lógica aqui. Serviço do diabo. Colocar lógica nas coisas de Deus. Foi serviço do diabo lá no Éden, foi serviço do diabo durante todas as eras, é serviço de Satanás hoje. Ele é um pervertedor. Então, começando bem lá atrás,
vindo do Éden para cá, passando pela primeira igreja, as pessoas começaram a pensar e a raciocinar como melhorar o que Deus fazia. As obras dos nicolaítas começaram a mostrar-se. Então formou-se um grupo fechado, um grupo. Eles distanciaram-se do padrão da palavra. O padrão da noiva de Jesus Cristo não é o padrão próprio, não. Não é padrão de uma doutrina em particular, não. Particular interpretação, não. O padrão da noiva de Jesus Cristo é o padrão da palavra. Não é de um grupo A ou de grupo B, igreja A ou igreja B, não. É da palavra. Oxalá todos os líderes, pregadores desta mensagem entendessem o padrão da palavra. Por exemplo, na música. Por que a música não é padrão? Por que a noiva de Jesus Cristo no mundo não adota o padrão da música que tinha e que tem no tabernáculo onde o profeta pregou essas mensagens e deixou isso estabelecido? Estive lá, e o que eu vi lá na música? Estive lá em 2018, o que eu vi lá na música? Um piano e um órgão. Nada mais além disso. Hinos sacros. Hinos tradicionais. Hinos se for escrito em tribulação. O profeta nunca adotou rock, rap, essa coisa, essa bagunça infernal, não. Ele esteve na África, viu lá e gostou da cultura africana. Só que ele nunca levou a cultura africana para o tabernáculo. Nunca. Por que não padronizam? Por que a África não padroniza o louvor? A noiva não é africana, não é americana, não é brasileira, a noiva é celestial. Por que então não adota a mesma música? Diferente, tem que pôr rock, tem que pôr bateria, tem que pôr essa parafernália de instrumentos? Eles distanciaram-se do padrão da palavra. Hinos que foram escritos em lutas e tribulações só tem sentido para quem está passando tribulações também. Para quem não está passando. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias, que deve ser o padrão, só tem sentido para quem está passando por semelhantes provas, por semelhantes tribulações, pela palavra. Tudo que se precisa é ter apenas uma palavra mudada, e aquele pouco de fermento então faz levedar toda a massa. Deixa só um exemplo, a música. Mas não é só a música, não. Vamos pensar em conduta, em usos e costumes. Não deveria ser o mesmo padrão para as nossas irmãs, para os nossos irmãos? Desculpem, meus irmãos da África, companheiros, mas eu tenho essa opinião, viu, bíblica, opinião da palavra. Se eu fosse um pastor na África, eu poria a igreja para cantar lá do jeitinho que canta aqui, dentro do padrão da mensagem. Eu não ia me adaptar à cultura africana, cultura americana, cultura sei lá o quê. A cultura é da palavra. Música, ordem da igreja, conduta, usos e costumes, tem um padrão. Tem um padrão. Mas tudo que se precisa é ter apenas uma palavra mudada, e aquele pouco de fermento então faz levedar toda a massa. Aquele que tropeçar em um só ponto da lei tornou-se culpado de todos. Eva apenas mudou uma palavra. Isso o fará. E quando aquele grupo concentrado em Satanás se formou, começou a odiar e combater os verdadeiros crentes
insistindo que eles, os estranhos, eram a igreja de Deus, insistindo que eles é que eram a igreja de Deus. E passou a perseguir e massacrar os verdadeiros crentes que preferiram continuar com o padrão da palavra e não com o padrão que eles impuseram. Senhor, cada culto doméstico, cada meditação, a gente chega à seguinte conclusão: a história está repetindo hoje. Tudo repetindo, tudo. Tanto do lado mal como do lado bom. Graças a Deus que nós estamos aqui usufruindo do lado bom dessa história da igreja. Há eleitos nesta última era que preservam o padrão da palavra na música, na ordem, na disciplina, na conduta, nos usos e costumes, na doutrina, na palavra, em tudo. Não importa o quanto custe isto. Os eleitos amam isto, vivem isto com alegria, com gratidão no coração. E que as bênçãos desta porção, desta palavra, possam ser derramadas copiosamente sobre todas as famílias, sobre cada irmão e irmã. No poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Amém.